fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele, enfim. E em seu amor imenso, por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outornou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Jesus, o grande amigo, o amigo verdadeiro. Jesus é aquele que sabe se relacionar com as pessoas. Marcos capítulo 3, versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, isto é, Jesus. Jesus não recebeu influência de ninguém para escolher os seus discípulos. Eles vieram e ficaram junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e os enviar para pregar. Jesus tomava as decisões pela sua sabedoria. O objetivo de Jesus era levar os seus discípulos a pregar o evangelho do reino e queria que seus discípulos fizessem isto. Ele deu autoridade para os seus discípulos para pregar e também para expulsar demônios. Por quê? Porque os endemoniados são pessoas alienadas e elas não sabem o que estão fazendo e aquilo que elas escutam não são elas que escutam, mas os demônios que estão tomando conta destas vidas. Para que o endemoniado entenda uma palavra, uma pregação, é preciso que ele seja liberto. Depois de Jesus orientar os 12, ele foi para casa. Verso 20 do capítulo 3 diz que uma multidão estava presente e eles não tinham tempo nem para comer. Jesus era uma atração. Jesus falava como ninguém falava. Jesus tratava bem as pessoas e as pessoas estavam do lado dele. Jesus curava e as pessoas precisavam de cura. Jesus libertava e as pessoas precisavam de libertação. E quando os familiares de Jesus viram isso, eles começaram a dizer que Jesus estava fora de si, estava louco. Mas não, ele não estava. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Qualquer um que tenta fazer a vontade de Deus é taxado como louco. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Jesus convoca os escribas, porque eles começaram a dizer que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, chamado Beelzebul, o maioral dos demônios. E Jesus dá uma resposta direta para eles. Satanás expulsa Satanás? Como pode um reino expulsar, ir contra ele mesmo? Se Satanás expulsa demônios, ele está contra ele mesmo. O seu reino não pode permanecer. E para entrar na casa do valente, precisa ser um outro valente maior ainda, para amarrá-lo e libertar aqueles que estão na sua prisão. Jesus aproveita esta ocasião, porque quando estes escribas, estes doutores, falaram que Jesus estava expulsando demônios pelo príncipe dos demônios, eles estavam blasfemando, eles estavam falando uma grande besteira que contrariava a Deus totalmente e ofendia a Deus. Blasfêmia é algo que ofende a Deus e que não é verdade, é a mentira de Satanás. Blasfêmia é atribuir ao diabo aquilo que é Deus que está fazendo. E Jesus era Deus, era homem e Deus, e ele estava salvando vidas, estava pregando o Evangelho. Ele não estava fazendo nada
pelo príncipe dos demônios. Aliás, quando os demônios apareciam, ele mandava eles embora e não permitiam que eles falassem. Agora, Jesus mostra e dá uma lição que já serve de um ensinamento para todas as pessoas. O pecado contra Deus e especialmente contra o Espírito Santo. Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Nem aqui, em tempo algum, tem perdão. Porque o Espírito Santo é aquele que nos leva a nos converter, a nos convencer dos nossos pecados. E, portanto, se nós não aceitamos a direção do Espírito Santo, estamos perdidos. É a ponte que nós destruímos para que nós mesmos caiamos no abismo. Mas aqueles que são de Jesus, eles não caem no abismo, eles aceitam, eles são convencidos pelo poder do Espírito Santo. Jesus estava novamente em um outro lugar e havia muita gente. Jesus estava falando, estava pregando e apareceram a família de Jesus, a mãe de Jesus e seus irmãos, e eles não puderam entrar na casa, ficaram do lado de fora e mandaram chamar Jesus. Jesus está dentro da casa e vem o recado: tua mãe e teus irmãos estão aí, eles querem falar com você. E Jesus olha para aquele grupo que estava naquela casa, para os quais ele estava falando. Jesus disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Eles não responderam, eles achavam que era somente aqueles que estavam lá fora. Maria e os irmãos de Jesus e suas irmãs que estavam ali, esta era a família de Jesus. José possivelmente já não existia, já teria falecido, porque só estava a mãe de Jesus buscando ele. E Jesus olha para aqueles que estão ao seu redor, para quem ele está ministrando a palavra. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Qualquer que faz a vontade de Deus é mãe e irmãos de Jesus. Jesus os assim considera. Neste contexto, nessa ocasião, Jesus mesmo tratando desta maneira, ele não desprestigiou a sua família, mas ele levou aqueles que eram discípulos seus ao grau de seus familiares, considerando-os como seus irmãos e suas irmãs. É assim que Jesus trata as pessoas. Ele é o grande amigo, o melhor amigo e o maior amigo. Esse que nós encontramos, porque ele veio até nós para nos dar vida e vida eterna e ser realmente o grande amigo de nossas vidas. Jesus perdoou os nossos pecados e nos deu perdão. Sim, Jesus Cristo nos salvou. Vamos viver com Jesus e estar com Ele em comunhão. É o que nós devemos fazer, é o que eu convido você, amigo, a fazer. Consagrar sua vida a Jesus. Essa é a mensagem que eu deixo com você neste momento, para que você consagre a sua vida a Jesus e viva para Ele. Jesus, o grande amigo, o melhor amigo. Por isso, vamos estar prontos para encontrarmos com Jesus. Daqui a pouco Ele estará conosco. Glória a Deus. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, com seus irmãos, seus amigos, pessoas que ainda não conhecem Jesus e estão caminhando no caminho da perdição, da derrota, estão frustrados. Passe este vídeo. Você estará fazendo uma grande obra, passando esta mensagem
para outras pessoas, em nome de Jesus. Estarei pra sempre junto ao Salvador.